é o texto que nós vamos usar para expor esta reflexão. Filipenses, o capítulo é o 3. Nós vamos ler a partir do verso 8. O texto diz assim: mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da ressurreição. Diga, poder da ressurreição. E a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Olhe para cá, me empreste a sua atenção por alguns minutos. Queridos, as Escrituras nos apresentam duas alternativas, e elas são contundentes. Quando eu digo duas, são duas mesmo. Não existe outra alternativa, não tem alternativa C. E quais são essas duas alternativas? Ou você crê na ressurreição e, consequentemente, em Jesus, ou você não crê na ressurreição e, consequentemente, não crê em Jesus. Não existe outra alternativa. Ou você crê ou não crê. O Evangelho proclama um poder. E o poder do Evangelho está no fato de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu lembro de uma situação, uma repórter britânica, certa vez, foi entrevistar Chesterton, e ela perguntou para ele da seguinte forma: Senhor, eu fiquei sabendo que recentemente você se tornou cristão. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Ele gentilmente disse que a repórter poderia fazer a pergunta que lhe fosse necessária. E a repórter então argumenta: olha, se o Cristo ressurreto aparecesse de repente neste momento e estivesse em pé atrás do Senhor, o que é que você faria? Aquele homem encarou bem a repórter e disse: ele está aqui. A repórter meio que ficou intrigada e disse: você está usando uma figura de linguagem? Isso é retórico? E ele olhou mais uma vez fixamente nos olhos dela e disse: não, eu não estou usando figura de linguagem. Isso não é um argumento, é um fato. Mais real do que a minha vida é o fato de que Jesus está aqui comigo. E aí ele termina a frase dizendo assim: o Cristo da história também é o Cristo da fé. Isso significa que a ressurreição é real. E existe um significado nisso. Quando Paulo escreve estas palavras, ele deixa muito claro que ele considera tudo que ele tem, conhecimento, prestígio, privilégios, como nada. Porque o que vale mesmo é conhecer Cristo, se apropriar das bênçãos do Calvário. Paulo está dizendo que para vocês é considerado importante, para mim é insignificante. Porque o propósito da minha vida é conhecer Jesus, andar com Ele.
estar atrelado no seu amor e vivenciar aquilo que ele conquistou por mim na cruz do Calvário. A grande questão, fazendo menção destas palavras de Paulo, que diz que queria conhecer o poder da ressurreição, a grande questão é: que poder é esse? O que é que tem de tão importante no fato de Jesus ter ressuscitado? É comum, muito comum, nós estarmos num culto como esse, principalmente o culto de ceia, celebrarmos a morte, a ressurreição do Senhor, mas não fazermos a menor ideia do que isso significa. É muito comum nós participarmos do pão e do cálice todos os meses, sem saber qual é o impacto da ressurreição de Cristo na nossa vida. E não se assuste, porque hoje nós temos uma classe de cristãos que vivem um ateísmo prático. E o que é isso? É aquele que vem na igreja, participa de tudo, sabe da liturgia, mas vive como se Deus não existisse. Outra parcela são os cristãos do IBGE, é o cristão de estatística. Quando pergunta para ele em que você crê, ele diz: eu creio em Jesus. Mas ele não sabe o que é que significa a obra da cruz. Ele não sabe o que significa a ressurreição. Ele não entende qual é o significado disso tudo. Meus queridos, eu preciso te alertar. O que acontece aqui essa noite não é uma casualidade. Nós só estamos com vida porque Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, essa noite, a proposta do meu sermão é te apresentar pelo menos algumas verdades importantes acerca da ressurreição, para que a gente saia daqui um pouco mais consciente e que todas as vezes que você adentrar por aquelas portas, você se lembre: eu só estou vivo porque Cristo morreu e ressuscitou. Há um poder na ressurreição. E o que poder é esse, Paulo? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que ressurreição é vida. É a vitória de Cristo sobre a morte. Ressurreição é um poder absoluto, capaz de reverter a morte, e manifestou-se naquela manhã de domingo, que nunca mais será esquecido na história. Por isso que a gente não pode falar de ressurreição de forma trivial. Billy Graham escreveu certa vez que a ressurreição de Cristo muda tudo. Ela é a prova de que Jesus é quem ele disse ser. Dá poder à sua mensagem e nos garante a vida eterna. Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu já estou crucificado com Cristo. E desse modo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Querido, é óbvio que Paulo não estava na cruz. É evidente que ele não teve as suas mãos também perfuradas pelos pregos. A sua cabeça não foi pressionada pela coroa de espinhos. Paulo está dizendo o seguinte: o poder de Jesus está vinculado à ressurreição, e se Cristo não ressuscitasse, não faria sentido nenhum, mas como ele ressuscitou, eu estou convicto de que agora, pela vida dele, eu tenho uma vida nova também, e essa nova vida que eu tenho, eu vivo na fé. Significa que ressurreição é possibilidade de uma nova vida, nova perspectiva, viver para Deus e estar deslumbrado com a sua presença que habita em nós. Viver a ressurreição é viver a vida de Deus, livre das algemas do pecado, da imposição carnal dos nossos desejos. A ressurreição de Jesus proporciona a nossa liberdade de ser o que Deus quer que a gente seja. A ressurreição de Jesus
proporciona para nós a liberdade de não estarmos escravos da nossa própria natureza. Não se engane, por detrás desse rostinho bonito que me ouve aqui essa noite, há um monstro terrível que se chama natureza pecaminosa. Ela habita em mim, ela habita em você, mas Cristo ressuscitou e nos deu nova vida. E agora você pode, de fato, levantar as suas mãos e declarar o que Paulo escreve em Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, deveria celebrar de alguma maneira, porque a ressurreição de Jesus te proporciona uma nova vida. Viver a ressurreição anula a possibilidade de nos tornarmos cristãos nominais, que são excelentes no discurso, excelentes na teoria e péssimos na prática da verdade do Evangelho. Viver a ressurreição abre a possibilidade de viver além das regras e limites religiosos e propõe a bênção de viver pelo amor à obediência de Cristo. Viver a ressurreição torna mais leve a caminhada, porque você caminha no ritmo que Jesus propõe. E aí você não vai fazer as coisas por imposição de regras ou de leis. Tu vai fazer porque ama, e porque ama o seu Senhor. Viver a ressurreição faz a vida de Deus fluir em mim, e servi-lo não é um fardo, mas se torna um grande privilégio. Paulo está dizendo, agora não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Agora eu preciso te alertar de uma coisa. Se nós insistirmos em viver guiados pela nossa natureza tendenciosa ao mal, ainda não experimentaremos o poder da ressurreição. Cristo ressuscitou e esta é uma verdade absoluta do Evangelho. Só que eu preciso me apropriar desta bênção. O Senhor está dizendo, a minha ressurreição é a possibilidade de você ter uma vida diferente. Então essa noite você só sai daqui da mesma forma que entrou se você quiser. Porque nós estamos na presença do Cristo que ressuscitou. E o poder da ressurreição está emanando sobre nós essa noite. E Ele está dizendo para algumas pessoas, há possibilidade de viver novo de novo. Existe uma nova oportunidade para você. Talvez o histórico da sua vida não é favorável a você, mas o poder da ressurreição se manifesta aqui essa noite e te diz, tem uma nova possibilidade para você. Talvez seu histórico familiar não é favorável a você, mas o poder da ressurreição se manifesta aqui e diz, tem jeito, tem possibilidade, há uma nova expectativa para você, porque Cristo vive em nós. Se você crê nessa verdade, eu queria que por alguns instantes você começasse a falar com o Senhor. Porque existem áreas da sua vida que precisam ser visitadas pelo poder da ressurreição. Existem coisas em nós que estão mortas. Há poder no nome de Jesus. O Cristo que ressuscitou dentre os mortos está aqui para dizer, eu quero trazer vida a algumas áreas da sua existência. Receba a vida de Deus sobre você agora. Receba a vida de Deus sobre a sua mente. Receba a vida de Deus na sua alma. Receba a vida de Deus nos seus sonhos. Receba a vida de Deus sobre você. E viva de acordo com aquilo que Deus tem. Jesus ressuscitou. É pelo poder da ressurreição que foi uma mulher, a primeira a receber a notícia da ressurreição. E o histórico dela também não era muito favorável, não. Foi da qual o Senhor tinha expulsado 7 demônios. Aí o Senhor aparece para ela. Ela é a primeira a receber a notícia e ser a primeira mensageira das boas novas de que Jesus estava vivo. É Jesus dizendo, a ressurreição tem poder de mudar histórias. O poder da ressurreição pode mudar histórias, pode curar cicatrizes, pode curar feridas. Há poder na ressurreição.
Que essa noite o Cristo ressurreto abrace você e ministre vida nos lugares mortos da sua alma e existência. Que você saia daqui vivendo a vida de Deus, uma nova perspectiva e uma nova oportunidade para você. Poder da ressurreição. Ressurreição é vida. Segundo, a ressurreição comunica esperança. Ressurreição comunica esperança. O poder do qual Paulo está falando nesse texto que a gente leu é o poder de produzir esperança nos corações cansados e afligidos. Eu preciso te lembrar que a morte de Cristo foi um banho de água fria nos discípulos e naqueles que acreditavam no seu ministério. Eu gosto do relato de Lucas, porque ele vai contar que 2 desses discípulos estão descendo para o caminho de Emaús. Eles estão desacreditados, com medo da perseguição, estão desesperançosos e estão atemorizados do que poderia vir sobre eles. No momento que Cristo é crucificado, tudo aquilo que eles acreditavam é como se desmoronasse diante dos próprios olhos. E eles agora estão voltando para o que fazia antes. E eu gosto quando Lucas narra esse caminho, porque isso é uma vivência nossa. Fala de expectativas, de frustrações, de decepções. A vida impõe esses desafios aparentemente difíceis de suportar. E aí, desacreditados, eles estavam retornando às vidas comuns. Não fazia mais sentido mais ficar em Jerusalém. Aí Jesus aparece no caminho e começa um diálogo com eles. E é impressionante que eles estão tão tomados pela dor, pela frustração, que eles estão caminhando com a esperança do lado e o coração está totalmente desacreditado. Quando ele parte o pão, aí eles perceberam, não, eu já vi alguém partindo pão assim. Eu acho que eu conheço esse partir de pão. Quando perceberam, ele desaparece. E aí, o que era uma estrada da desistência se tornou a estrada do recomeço, porque eles voltam para Jerusalém de novo para anunciar. Ele está vivo. A atitude desses 2 discípulos se revela em nós em alguns momentos. Quando as expectativas são frustradas, nós tendemos a trilhar o caminho de volta. Desistir de alguma maneira, porque alguma coisa não foi correspondido. Talvez uma porta não foi aberta. Eu preciso te salientar com muito amor na alma. O poder da ressurreição não está atrelado a abrir uma porta para você. O poder da ressurreição de Jesus não está atrelado a fazer um milagre na sua vida. Mas normalmente quando isso não acontece, nós queremos trilhar a estrada da desistência. A gente não quer mais fazer o que costumeiramente fazia, porque aparentemente não faz sentido para nós. Mas essa noite, se você estiver trilhando essa estrada, o poder da ressurreição se manifesta para você, renovando a sua esperança. Renovando a nossa esperança para a gente continuar no caminho. Porque Cristo se manifestou lá para corrigir as expectativas equivocadas. Porque quando Jesus conversava com eles desabafavam dizendo, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Ou seja, nós esperávamos que ele viria tirar a gente da opressão do Império Romano. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês não entenderam nada. Roma é o de menos. Eu vim para arrancar a alma de vocês do inferno. Eu estou mudando a perspectiva de vocês. Essa noite o Senhor vai mudar a sua perspectiva e dizer, um poder que emana da ressurreição, que vai trazer esperança para você viver o evangelho como deve ser vivido. Você não vai desistir, meu irmão. Você não vai retroceder, você não vai parar, você não vai voltar atrás. Essa noite Deus renova a sua esperança. Esperanças renovadas, porque Jesus vive. Luiz, mas você não sabe da minha vida. Meu querido,
Eu sei que esse ano está difícil para todo mundo, mas tem uma verdade que não dá para fugir. Jesus está vivo. Mas eu estou com muito problema. Jesus está vivo. Mas o vento está soprando. Jesus está vivo. Mas tem muita coisa saindo do lugar. Jesus está vivo. E se Ele está vivo, tem esperança. Tem uma nova perspectiva para você. Tem um novo amanhã. Há poder na ressurreição para renovar a esperança. Nos dias maus, nebulosos, lembre-se, Cristo vive. Foi isso que Jó disse, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Se ele teve coragem de dizer isto, vivendo aquilo, você pode sair daqui essa noite dizendo, eu sei que o meu Redentor está vivo. Luiz, mas e meus sentimentos? Tudo bem, querido, seus sentimentos são exclusivamente seus. Medo, angústia, aflição, decepção, frustração. Só não deixe isso ser maior do que aquilo que você sabe. O que você sente é uma coisa, o que você sabe é, Jesus ainda está vivo. E é isso que deve nortear a sua vida. É isso que deve nortear a sua existência. Jesus está vivo. A ressurreição renova a esperança porque estabelece em nós um senso de eternidade. A ressurreição renova a esperança porque estabelece em nós um senso de eternidade. E de alguma forma a gente foi perdendo isso no longo do caminho. Para alguns, a vida se resume ao passado e ao presente e futuro. Só que a ressurreição estabelece um novo tempo aí. A gente não vive mais no quesito de passado, presente e futuro. Se você crê na ressurreição, tem um novo. Eternidade. E para alguns, o passado é um carrasco que te atormenta com coisas que você nunca mais vai conseguir mudar. O presente é intenso cansaço, porque é uma atividade constante de correr atrás de inúmeras coisas. E o futuro é uma angústia eterna. Mas se você estiver baseado no poder da ressurreição, você vive na perspectiva da eternidade. E o que há de perspectiva na eternidade? Tudo já está pronto nele. Foi Jesus quem disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu irei. E eu vou preparar-vos lugar e outra vez virei. E os levarei para onde eu estiver. Estejais vós também. Então recebe esta palavra de esperança. Na eternidade nós já temos um lugar preparado, paz estabelecida e vitória garantida. Por alguns segundos, levante as suas mãos ao céu, se você está vivendo na perspectiva da eternidade. Já está tudo pronto! Oh, aleluia! Alguns segundos de adoração, se você precisa ser visitado pela perspectiva de eterno. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Não se atemorize. Não se angustie, já está tudo pronto. Ele já venceu. Você não tem que vencer mais nada, meu irmão. Ele já venceu. E é em Cristo. Por isso nós somos mais do que vencedores. É por isso que quando você lê Apocalipse tem uma esperança tão grandiosa. Não vai ter choro. Não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter rancor. Nem de luz precisa. Perspectiva de eternidade, já está tudo pronto. Então essa noite você vai sair daqui não sendo mais atemorizado pelo passado, não sendo cansado pelo presente, não sendo refém do futuro, mas com o coração em paz na eternidade. Já está tudo pronto. Já está tudo
pronto. Compartilha essa verdade com alguém para ele ficar tranquilo também. Já está tudo pronto. Viva na perspectiva da eternidade. Já está tudo pronto. Já deu tudo certo. Aleluia! É por isso que o crente precisa ler a Bíblia inteira pelo menos uma vez, porque no final do livro está claro que já deu tudo certo. Já está tudo em paz, meu irmão. Deus ainda está no controle de tudo. Isso é poder de ressurreição, perspectiva de eterno. E eu ministro que o Senhor invade o seu coração essa noite com perspectiva da eternidade. Você vai viver em paz, porque já está tudo pronto. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O poder da ressurreição se manifesta dizendo para mim que Cristo é muito mais que um milagre. Cristo é muito mais que uma provisão. Ele é muito mais que uma porta aberta. Ele é muito mais que uma cura. Ele é muito mais que uma providência. Ele é muito mais que um realizador de sonhos. Ele é muito mais, muito mais. Isso é o que ele pode fazer. Ele é muito mais. Perspectiva de eterno. Se você esperar em Cristo, somente nessa vida, é o mais miserável de todos os homens. Essa noite, o Senhor te convida a olhar para a eternidade. Salomão teve essa perspectiva. Se você lê Eclesiastes, você percebe um tom meio niilista da vida, um negócio bem pessimista. Porque ele começa dizendo que não adianta ter dinheiro, não adianta ser bonito, não adianta ser inteligente, não adianta ter talento. Ele começa dizendo que isso tudo passa, isso tudo é vaidade e que debaixo do sol não há nada novo. Quando você lê Eclesiastes, alguém já disse que Eclesiastes é o livro da segunda-feira, para você ler e morrer de tédio. Porque você vai lendo, você percebe, cara, não faz nada sentido nisso. Até que você vai chegando para o final. E Salomão vai te dar um conselho no capítulo 12, dizendo o seguinte, lembra-te do teu Criador. Ele passa o livro inteiro dizendo que debaixo do sol não tem nada de novo. E no final ele te convida a olhar acima do nível do sol. Então essa noite é o que o Senhor está fazendo com você. Está elevando o seu olhar assim. Você vai enxergar acima do nível do sol. Porque debaixo do sol é tristeza, é luta, perseguição, aflição, dia ruim, dia mau, você chora, padece, fica doente, tem problema, dor de cabeça e tantas outras coisas mais. Mas essa noite o Espírito Santo pega na sua mão, eleva o seu olhar e diz, vamos enxergar acima do nível do sol. No nível do sol está alguém que criou o sol e ele te diz, por causa da minha ressurreição, amanhã tem expectativa nova para você. Aleluia! Esperança renovada. Poder da ressurreição. E por que a gente precisa disso? Eu vou te ensinar uma coisa, grave isso no íntimo da sua alma. A vida cristã é vivida mais tempo no vale do que no topo da montanha. Você precisa se apegar ao poder da ressurreição, porque senão você não vai suportar. A vida cristã é vivida mais tempo no vale do que no topo da montanha. A graça é que Deus é o Deus dos vales. E é Deus dos montes. Se apegue àquilo que é eterno. Nós precisamos de esperança para permanecer, querido. Esperança é contrário ao medo. Sendo assim, diante dos pavores da vida, não nos apavoramos, pois temos a convicção de que Cristo está conosco, vivo e poderoso. Davi teve essa perspectiva também. No Salmo 23, a gente lê com tanta naturalidade que esquece o poder e a profundidade que tem. O salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele não está dizendo, com ele não tem vale de sombra e morte. Ele está dizendo o seguinte, tem vale de sombra e morte com ele. Aí está a diferença. Você pode sair daqui essa noite com duas aplicações para o seu coração. Você pode achar essa mensagem interessante, não aplicá-la na vida e continuar vivendo da forma que você veio. E aí,
você vai continuar achando que Deus é culpado por todos os infortúnios que acontecem com você. Ou você pode sair daqui essa noite se apropriando do poder da ressurreição, crendo na palavra e entendendo que nos vales mais sombrios da sua vida, Deus está lá. Mas ele não fez nada, mas ele está lá. O fato dele estar lá é o fato de você estar aqui. Você não morreu até hoje, porque nos vales da sua existência, Deus estava com você. É no poder da ressurreição que caminhamos. Por isso que a gente não para. Porque vontade tem. Se você não pensou em desistir até hoje, se prepare, você vai pensar em algum momento. E por que a gente não desiste? Cristo. Paulo escreve, por amor de ti somos postos à morte todos os dias. Tem coisa que é só o amor por Jesus que te faz suportar. Você não retrocedeu até hoje, não é porque você é forte e porque ora muito. Porque o poder da ressurreição se manifesta sobre você. No momento que você está mais cansado, mais atribulado, que orar é difícil, que cantar é pior, que a mente não conecta, que você vem no culto por mera obrigação e formalidade, o Espírito Santo se assenta do seu lado. E te lembra, quando você está fraco, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ressurreição. Jesus está vivo. Vivo. Jesus está vivo. Eu quero concluir dizendo que é o poder da ressurreição que possibilita a pregação do Evangelho. É impossível pregar o Evangelho sem crer na ressurreição. É impossível pregar o Evangelho sem crer na ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e improdutiva a nossa fé. John Stott escreve que a ressurreição não é um anexo do Evangelho, ela é o próprio Evangelho. Sem ela não há boas novas para pregar. Então não é que a ressurreição faz parte do Evangelho, a ressurreição é o próprio Evangelho. O que torna os ensinos de Jesus diferentes do Alcorão, dos ensinamentos de Buda, da sabedoria de Confúcio, é a ressurreição. Jesus está vivo. E isso precisa ter algum efeito na nossa vida. Porque a força transformadora desta palavra reside na ressurreição. E qual é esse poder ativo que possibilita a pregação do Evangelho? É em nome de Jesus que ressuscitou que os demônios são expulsos. É no nome de Jesus que ressuscitou que os enfermos são curados. É no nome de Jesus que ressuscitou que a palavra é liberada sobre o seu coração e tem efeito. É no nome de Jesus que ressuscitou que a gente se reúne aqui essa noite. O poder da ressurreição se manifesta na pregação genuína do Evangelho. Sendo assim, aqueles que se dizem crer em Jesus e não proclamam o Evangelho ainda não experimentaram o poder da ressurreição. Talvez isso explique o descaso de alguns em anunciar o Evangelho aos outros. Talvez isso explique o descaso de alguns em relação ao evangelismo. Talvez seja porque não foram tocados pela maravilhosa realidade da ressurreição de Jesus. Em última instância, eu quero te convidar a sair daqui essa noite. Não só tocado por esse poder, mas como alguém que vai anunciar este poder que é o nome da ressurreição. Como é que eu provo que amo Deus? Como eu provo que eu amo a Deus? Olha para esse irmão e diga, amando você,
Cantar não é demonstração de amor a Deus. Pregar no púlpito não é demonstração de amor a Deus. É obediência, é outra coisa. Eu provo que amo Deus quando amo você. E não só você que está do meu lado. Quando eu amo o meu próximo. Então, se você quer sair daqui essa noite demonstrando que ama Deus, compartilhe o poder da ressurreição com o maior número de pessoas que você conseguir. Como que você vai compartilhar isso? Com a vida. Ressurreição é vida. A sua vida comunica um poder que é capaz de transformar aquilo que você era naquilo que você é hoje. Ressurreição. E quando alguém olhar e dizer, o que aconteceu? Cristo. Porque Cristo vive, eu vivo também. E você pode viver também. Eu queria que você se colocasse de pé. Se aproprie dessas verdades. Cristo ressuscitou. Tem um nome que está acima de todo nome. Só há um nome, uma esperança. Só há um nome em quem podemos ser salvos. Jesus Cristo. E eu preciso orar com você, mas eu preciso fazer esta pergunta. Talvez você chegou aqui essa noite e você precisa tomar uma decisão.